Abra a palavra em Efésios capítulo 6, versículo 10 e seguintes. Efésios capítulo 6, versículo 10 e seguintes. O papel e a caneta para depois, se você quiser anotar um telefone, para você fazer parte de um grupo de WhatsApp. Todos que têm o nome no grupo recebem orações. Efésios capítulo 6, versículo 10 e seguintes. O nosso tema hoje é: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus, palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos sentar um instante. Meus irmãos, São Paulo é muito claro, não é contra homens que nós temos que lutar, mas contra os principados, as potestades, os demônios. Como os demônios não acabaram, ainda não chegou o final de tudo, o julgamento geral, então nós estamos em guerra. Guerra espiritual. E cada um trava uma batalha, ou duas, ou três, ou quatro. Há pessoas que sofrem tentação no desânimo, desanimar da fé. Ela quer ficar vendo sinais todos os dias. Deus pode fazer sinais, mas Ele não quer que a nossa fé se baseie apenas em sinais. Não. A fé precisa ser sólida. Não só em sinais, mas no crer em Deus, que Ele está agindo, tomando conta de tudo. Crer nele, mesmo sem estar vendo fisicamente sinais todos os dias. Tem pessoas que às vezes mudam de religião para buscar sinais. Aí viu um pequenininho ali, outro lá, e no final da vida ela não sabe mais nem o que ela é, porque a fé dela é fraca. Ela acha que tem fé, mas ela está caindo nessa guerra, nessa tentação dos demônios, nesse cansaço espiritual, nesse desânimo. A humanidade padece nessa guerra do desânimo espiritual. O desânimo espiritual a gente enfrenta na oração, clamando a Deus: me dá a graça, Senhor, de crer em Ti, sem estar vendo tantos sinais. Os sinais existem, graças a Deus já vi muitos, e ainda os vejo, graças a Deus. Mas existe essa guerra. Então muitos travam essa batalha
talvez seja uma das maiores batalhas hoje em dia. A perca da esperança, a perca da fé, o desânimo. É uma batalha. Isso vem de onde? Isso vem do demônio que acha uma terra ali um pouquinho cansada, preparada para ele depositar no nosso coração. Nosso coração. Não desanimem. Vocês estão escutando um homem de 60 anos que já passou muito tipo de provas. Provas que a gente pensa assim, será que eu saio dessa? Provas em todos os sentidos. Provas na saúde. Você não sabe o que vai ser. Já tive no hospital que tomar morfina. Claro, não é vício, é receitado pelo médico ali para salvar a vida. Morfina se aplica em guerra. Uma batalha foi travada pela minha vida. Já tive que tomar provas financeiras, de não saber o que fazer. Onde uma pessoa te oferece lá fora, quer tomar uma cerveja comigo? Mas ninguém te oferece 1 litro de leite para saber se a sua filha pequenininha está precisando. Provas financeiras. Provas de ver parentes que você ama em situações difíceis. Sacudido pela tempestade de todos os lados. Mas Deus me deu a graça de estar aqui. Deus me deu a graça do Salmo 26 se cumprir na minha vida. Certa vez as provas eram tão grandes, e eu orava. E um pregador muito conhecido, um amigo meu, Roberto Tanus, sabia que eu estava passando por provações, estava orando por mim. E Deus deu a ele uma visão, que os demônios eram tantos, como São Paulo fala aqui, que eles se reuniram. E claro que num ato simbólico, é uma figura de linguagem, na visão que Deus deu para ele, eles deram as mãos, se uniram. Sabemos, é claro, que demônio fisicamente não tem mão, mas é uma maneira de Deus mostrar, é uma figura de imagem, de linguagem para a gente entender. Todos os demônios deram as mãos e cercaram a minha casa. E Deus disse a ele na visão: desse jeito ele não dá conta. E a visão terminou ali. Quer dizer, desse jeito ele não dá conta, os demônios entram e vão destruí-lo. Carro quebrava, tudo que vocês imaginar acontecia, sem explicação. Tudo. Estava igual Jó. Desse jeito ele não dá conta. Terminou a visão. Nós nos encontramos e ele me relatou a visão e falou: Amaury, mas você está de pé. Os demônios não entraram. Deus falou que daquele jeito eles entravam. O que você fez na sua casa? Que eles não entraram. Eu disse a ele: a visão é correta, Tanus. Realmente os demônios se uniram contra mim. Como diz no Salmo 26. O Salmo 26 diz: se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração.
Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. A batalha foi travada. Os demônios vieram. Só que quando eles chegaram, eu estava de joelhos no meu quarto, adorando Jesus. Nós adoramos aqui, mas nós podemos adorar no nosso quarto, onde você dorme. Tanus, você sabe que não é permitido aos demônios atrapalharem uma adoração, pegarem um homem quando ele está adorando. O plano deles era bom. Eles vieram, mas vieram na hora errada. Eu estava de joelhos, adorando o Senhor. Faça isso na sua casa. O local onde as pessoas invocam o mal, às vezes nós temos que fazer uma visita, nós entramos na casa, a casa está contaminada, porque invocaram o mal. O contrário acontece. Sua casa fica abençoada quando você dobra os joelhos lá e adora o Senhor. E proclama com a sua voz: eu estou dobrando os joelhos, eu estou adorando a Jesus aqui na minha casa. E não é permitido um demônio tocar em você. Nesse momento, as tentações de fantasias, porque muitos nesse mundo caem. E por que caem? Porque alimentam fantasias na cabeça. Homens casados caem no adultério. Acontece? Acontece. Não podemos esconder isso. Mas porque alimentam primeiro fantasias. Nessa guerra que eu falei, em tempos de guerra, nunca pare de orar. Mulheres casadas caem em tentações, adultério, outras situações, porque alimentam na mente aquilo que a guerra está sendo implantada. Onde o demônio está agindo? Na mente das pessoas. Onde o demônio está agindo? Na mente. Às vezes o demônio, às vezes a gente tem um carro até bom, razoável. E o demônio coloca no nosso coração para fazer uma dívida alta. Sendo que nós não precisamos. Aquele resolve o nosso problema. Claro, nós estamos falando de tentação. Quem tem, pode comprar, vai lá e compra. Não estou falando que é pecado comprar um melhor. Mas se a pessoa tem. Mas o demônio às vezes me arma um laço. Em 10 vezes. 10 vezes sem juro. Não existe. É 20 vezes sem juro. É 40 vezes sem juro. São guerras. E depois a dívida aparece. Depois as brigas no casamento aparecem. Falta o dinheiro, parece que o amor dá uma vacilada. E nós vamos atender os casais. E às vezes a gente olha, está lá o problema. Às vezes um vacilo de comprar demais, ou comprar aquilo que eu, naquele momento, não é necessário. Claro que é diferente quando aparece uma necessidade de doença, de uma cirurgia, alguma coisa que a pessoa faz uma avaliação, não tem jeito, ele precisa fazer aquela dívida. E aquilo, às vezes, também, que ele precisa ter coragem para fazer
uma prestação da casa própria, às vezes ele não faz. Aí o demônio age o contrário. Não faz não. Continua pagando aluguel. Porque aquilo é uma intenção justa. Meus irmãos, nós estamos em guerra. Uma batalha travada na mente, pânico semeado. E eu quero dar um conselho para vocês. Dificilmente eu fico vendo jornais. Já não vou falar de novela porque eu não assisto. Se torcer, sai sangue. É só tragédia e problema financeiro. E aquilo entra, se deixar, entra na minha mente. E depois no meu trabalho, não está em crise, meu trabalho entra em crise também. Porque eu não vivo do Evangelho. Sou um pregador diferente. Não vivo do Evangelho. O Senhor colocou no meu coração para fazer igual Paulo. São Paulo, um dia, numa das cartas dele, ele falou, ó, se eu quisesse viver do Evangelho, seria justo. Mas para dar um exemplo, eu não vivo do Evangelho. E eu, para dar um exemplo, eu trabalho. Para não entrar em crise, eu não fico assistindo jornais. Não fico. Eu levanto cedo e vou procurar o meu rumo. Porque eu sei que ali pode não estar passando pornografia, mas é uma mentalidade de crise, porque o que vende é crise. Meus irmãos, o que vende nesse mundo? Ou é pornografia, vende muito, ou é crise. Tantos mataram tantas mulheres, tanto isso, tanto aquilo outro. Observem uma coisa. Faz uns 10 anos morreu uma moça, que Jesus a tenha no céu. Quem matou, por nome Eloá, quem matou foi o namorado, sequestrou, matou. Quando ficou transmitindo, eu falei para minha esposa, isso não está certo. Basta dar a notícia e dizer que está errado. Isso entra na mente. Depois as pessoas não observaram. Começou a aparecer muito mais casos de namorado. Aquilo vai entrando na mente. A humanidade não presta atenção num detalhe. As imagens, quando eu falo imagens, as primeiras foram de câmeras, mas poucas pessoas tinham acesso. Logo no final de 1800, começando em 1900, mas poucas pessoas tinham acesso. As imagens mesmo de televisões, mais ou menos 1935, as primeiras por aí, mas quase ninguém tinha acesso. A partir de 1970 mesmo é que começou as imagens. Então é algo, esse mesmo de 70 não é todo mundo que tinha. É algo que nós estamos falando aí de 70 para 2050, 30, mais 2021, 50 e poucos anos. De Jesus Cristo para cá, 2020 e poucos anos. Imagem, só 50 anos. O povo orava. O demônio não tinha essas imagens, tanto de tragédia, quanto de pornografia, para destruir as mentes, não. O que valia era a homilia do padre. Essa era a grande reflexão. A homilia do padre. Era grande.
Eu presto muito atenção nas homilias do padre. Presto muita atenção. E eu dou pouca atenção às imagens. Aí quando eu falo imagem, entra celular, entra computador, entra televisão, entra toda a mídia. Por quê? Vou encerrar dizendo algo para vocês. Se o meu carro estragar, eu não vou procurar um cardiologista, vou procurar um mecânico. Mas se aparecer um problema no meu coração, vocês podem ter certeza que eu não vou procurar meu mecânico. Vou procurar um cardiologista. Com isso eu disse que o mecânico tem valor e que o cardiologista tem valor. Mas nos casos espirituais, eu busco a igreja através do sacerdote. E o diabo em guerra conosco desviou o foco. E às vezes a palavra de um jogador, de um artista, tem 100 vezes mais eficácia no sentido de valor aí na mente das pessoas do que a do sacerdote, que o Senhor ungiu, os pregadores também, preparou para aquilo. Imagina, seria uma incoerência nossa sentir uma dor no peito, sintoma de infarto e correr para o mecânico, ou correr para um jogador de futebol, correr para um artista. E porque aquele artista é famoso, ele se torna cardiologista, mecânico, ele se torna tudo. E se deixar, muitas pessoas fazem daquele artista um Deus. Não dobra os joelhos para o Senhor, para a lei do Senhor, mas dobra para o artista. Misericórdia de nós. Nós estamos em guerra. A batalha é travada na mente. Em tempos de guerra, nunca pare de orar. E olha, a visão que o Senhor me dá, que o demônio está completamente irritado com essa pregação de hoje. Se ele está irritado, compartilhe ela. Mande para as outras pessoas. Ele, pela intercessão de São Bento, eu peço a Jesus que ele beba do seu próprio veneno. Se ele está irritado, eu o proíbo de vir me fazer mal a vocês, fazer mal às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu clamo o sangue de Jesus sobre os demônios, sobre Lúcifer. O sangue de Jesus tem poder. Eu peço a Jesus que o acorrente agora longe de todos que ouviram essa mensagem, longe de mim. Que a bem-aventurada Virgem Maria pise na cabeça de Lúcifer agora e dos outros demônios. E que o céu se levante agora em nosso favor. Nós estamos em guerra. Que o céu se levante em favor de vocês. Que o céu se levante em favor da igreja. Que o céu se levante. Que os anjos e santos entoem um grande clamor agora no céu. Eu clamo ao céu que olhe por nós. E olhe por nós. Se todo um exército se acampar contra nós, não temerá meu coração.
não temerá meu coração. Meus irmãos, finalizando, em tempos de guerra nunca pare de orar. Já preguei muito numa chácara de recuperação de homens, com problema de vício, de diversas drogas. Todos que ficam lá os 9 meses, que continuam orando, não caem no pecado de novo, não caem no vício. Todos que param de orar, voltam para o pecado. Sinal maior do que esse não tem. Esse é o grande sinal que eu devo ser um homem de oração, que você deve ser um homem de oração, uma mulher de oração. Vamos ficar de pé, olhar para Jesus e dizer: Jesus, nós não condenamos ninguém. Nesse mundo nós precisamos dos médicos, nós precisamos daqueles que recolhem o lixo, do mecânico, precisamos das pessoas no geral, mas o nosso Deus é o Senhor. Não são as pessoas, não são as profissões. O nosso Deus tem nome, é Jesus. E eu convido você que está em casa, você que está aqui, a proclamar isso. Esse é o meu Deus. Jesus é o meu Deus. Jesus é o meu Senhor. Água viva, água pura, fecundar meu coração. Ainda de pé, só um aviso. Nós temos um grupo de WhatsApp de oração. Quem participa nele recebe oração. O que nós pedimos? Para as pessoas não postarem nada nele de outros temas que não são da nossa igreja, de Jesus, Nossa Senhora, dos santos. Uma boa pregação. Não postem, né? Não é grupo para discutir receita de bolo ou outras situações. Está chegando política aí. Não é grupo para discutir sobre política, mas é grupo para orar, para quem quer orar. Então nos ajude mantendo essa linha. Como é que eu faço para entrar? Manda uma mensagem para o DDD 62. Tem que mandar a mensagem, porque nós estamos em Goiânia e tem pessoas em outros estados. Uma mensagem para o DDD 62, para o número 993 21 13 07. DDD 62 993 21 13 07. A mensagem é: eu quero participar do grupo de WhatsApp. Você vai participar e vai receber orações. Toda sexta-feira nós estamos aqui. Convide as pessoas. Passamos 1 hora em oração. Você que é de outro estado, acesse pelas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família em Goiânia. Santuário Basílica Sagrada Família em Goiânia. Do nosso atual bispo, Dom Justino, seja bem-vindo, damos as boas-vindas a ele. Deus o abençoe, o proteja e dê saúde. Que Jesus nos guarde. Antes de sair, quem quiser continuar, pode continuar aqui. Dê a paz para o irmão de longe, ainda estamos em período de pandemia, seguindo os protocolos corretos, mas despeça do irmão, balançar a mão, não gera vírus nenhum. Deus nos abençoe, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Até sexta-feira que vem. Graças a Deus, até. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, pois meu corpo
coração ferido está. Cura-me,